Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 14, diz assim: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com um colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, esta é a última carta destinada às igrejas da Ásia. Então, quando você inicia a leitura do livro do Apocalipse, você vai perceber que ali há uma sucessão de cartas que são destinadas a igrejas distintas. Entretanto, esta igreja, Laodiceia, seria a última carta. Quando João ele recebe a visão do livro do Apocalipse, ele recebe a visão e ele também recebe uma missão. A missão de enviar o que viu, a missão de enviar o que ouviu às igrejas que estavam na Ásia. E claro, quando nós lemos o Apocalipse, nós podemos colocar algumas lentes teológicas para tentar interpretar o Apocalipse. E quando eu falo de lentes teológicas, eu quero dizer aos irmãos que existe uma vertente de teólogos que quando leem o Apocalipse, eles estão lendo o Apocalipse como se esse Apocalipse já tivesse se cumprido. Existe uma outra lente, uma outra classe, uma outra vertente de teólogos que quando leem o Apocalipse, eles já falam não já se cumpriu, mas vai se cumprir. Então existem os dois extremos, aqueles que acreditam que já se cumpriu e aqueles que acreditam que ainda não se cumpriu, que vai se cumprir. Porém é justamente isso que eu estou falando, são dois extremos. Particularmente quando João, ele recebe a visão, ele ouve, ele vê a gloriosa mensagem do Apocalipse, ele não está pensando na igreja do Brasil, ele não está pensando na América, ele não tinha noção de América, ele não está pensando num futuro longínquo. Quando ele recebe a missão, quando ele recebe a visão na ilha de Patmos, a princípio, a priori, ele está destinando aquela mensagem aos leitores da sua época, os seus conterrâneos, os seus contemporâneos. Então ele está pensando naquelas pessoas, mas esta carta, que faz sentido a princípio para essa população, também faz sentido para nós hoje no Brasil, para nós hoje no Ocidente, para nós hoje aqui nessa região, nesse século 21. E por quê? Porque eu não acredito que o Apocalipse se cumpriu. Existem coisas que sim, já se cumpriram, mas também não acredito que o Apocalipse vai se cumprir, e acredito também que algumas coisas irão se cumprir, mas a minha visão de leitura do Apocalipse é de o eterno agora. Pastor Rodrigo,
como você lê o livro do Apocalipse, qual é a lente que você coloca, não são as lentes dos extremos. Eu coloco a lente do eterno agora, porque esta palavra do Apocalipse é a palavra de Deus. Logo ela se renova a cada manhã, e se fez sentido lá, faz sentido em todas as culturas. Se fez sentido lá, faz sentido em todas as eras, e chega até nós. E quando olhamos para essas igrejas, onde João, ele destina a carta, ele destina o livro do Apocalipse, nós vamos ver que estas igrejas eram igrejas importantes, estavam em espaços geográficos estratégicos, e estas igrejas estavam sob o controle de Roma. O império que está dominando o mundo é o Império Romano, e esse Império Romano é avassalador. Ele conquistou essas igrejas, ele conquistou essas cidades, e quando olhamos para essas igrejas, nós vamos ver que eram igrejas sofridas. Algumas delas viviam na penúria, ou seja, na pobreza extrema. Eram igrejas que não só eram perseguidas, como também foram destruídas pelo Império Romano. E não só as igrejas, entretanto, as cidades também. Mas quando olhamos para a visão do Apocalipse, quando olhamos para o João, e João vê, e João ouve, e João escreve, e João destina, ele está mandando uma mensagem de esperança à igreja daquela época que iria ler o que ele ouviu e o que ele leu, o que ele escreveu. Então, o que é o Apocalipse, senão a esperança da igreja? Pois quando João, ele escreve o Apocalipse, ele apresenta um Cristo que venceu a morte. Ele apresenta o Cristo, um Cristo que venceu o pecado. Ele apresenta o Cristo que venceu todo e qualquer domínio opressor, pois quando falamos de opressão imperial, Roma cai. Isso havia sido profetizado no livro do Apocalipse, e historicamente Roma cai. Isto é um sinal. Deus não está além, Deus não está desinteressado com as coisas que acontecem no mundo. Deus está olhando, Deus tem soberania, Deus tem controle, e em determinado momento esse Deus, ele irá de julgar, e essas nações opressoras irão cair. Isso é a mensagem do Apocalipse. Então, o que é o Apocalipse? O Apocalipse é o eterno presente de agora, porque cada igreja representada lá representa também a mim. E se Cristo venceu a morte para eles, Cristo também vence a morte para mim. A morte matrimonial, a morte emocional, a morte psicológica e tantos outros sinônimos de morte. Se Cristo venceu o pecado para eles, Cristo também vence o pecado para mim, vence o pecado em mim. Em Cristo eu sou uma nova criatura. E se há uma perseguição na igreja lá atrás, e se há uma perseguição na igreja atual, nós vamos ver que assim como Cristo guerreou, como Cristo ele venceu, Cristo também há de vencer as batalhas da igreja na atualidade. Então, o que é o Apocalipse? Uma mensagem de esperança à igreja. Supera os parâmetros hollywoodianos, supera os parâmetros de medo que o Apocalipse pode colocar. O medo de Jesus voltar, o medo da grande tribulação. O Apocalipse não é para botar medo, o Apocalipse é para renovar a tua fé, o Apocalipse é para renovar a tua esperança. O Apocalipse é um livro de cântico de vitória da igreja. Você é mais do que vencedor, e isso está escrito, isso está decretado. Inclusive, o inimigo de nossas almas, o diabo, também já está decretado a sua falência, a sua derrota. Por isso, a igreja é triunfante na terra. Isso é o livro do Apocalipse. Quando olhamos para o livro do Apocalipse, nós vamos ver que ele tem um fato curioso, que é o número 7. E quando olhamos para o número 7 na Bíblia Sagrada diz respeito à perfeição, diz respeito à totalidade, diz respeito à completude. Então, quando Jesus diz que nós não devemos perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, Jesus não está falando para você fazer um cálculo exato.
Jesus não está sendo pragmático, Jesus não está sendo calculista, Jesus não está colocando a matemática aqui para você calcular quantas vezes você tem que perdoar o teu cônjuge. Quando Jesus ele diz que devemos perdoar 70 vezes 7, ele está falando da perfeição, ele está falando da totalidade. Você tem que perdoar por completo, não tem que ter resquícios de rancor no teu coração, na tua mente. É sobre isso que Jesus está querendo dizer, pois o número 7, na numerologia bíblica, quer dizer perfeição, completude. Logo, se são 7 igrejas da Ásia, então é a igreja num todo, é a igreja completa, representada na individualidade daquelas igrejas da Ásia. Então, quando Jesus destina 7 cartas a 7 igrejas diferentes, é claro que fala da particularidade daquelas igrejas, entretanto, serve para todas as igrejas do mundo, de um modo atemporal. E quando esse Cristo, ele fala com essas igrejas, para algumas ele elogia, para outras ele critica, outras ainda ele dá uma instrução, e praticamente para todas, Jesus ele dá uma promessa. Esta igreja, a igreja de Laodiceia, tem muito a nos ensinar sobre o tema que nós estamos tratando. O tema que nós estamos conversando para você que nos visita pela primeira vez é sobre prosperidade. Este é o 8º tema que nós estamos trabalhando em cima disso, em cima dessa temática. E Laodiceia tem muito a nos ensinar. E por que Laodiceia tem muito a nos ensinar sobre a prosperidade? Porque ela era uma igreja rica. Entretanto, quando Jesus vai se direcionar à igreja de Laodiceia, Jesus não elogia essa igreja. Jesus, ele dá uma instrução a essa igreja. Jesus faz uma promessa a essa igreja. Entretanto, esse mesmo Jesus também, quando critica, me parece que a sua crítica, ela é um tanto que indiferente. E eu quero ler com os irmãos os versos de número 15 a 17, que diz assim, de Apocalipse 3. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio, ou quem deras fosse quente. Assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes, aí poderíamos colocar aqui uma outra palavra, que na verdade é um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Então, quem é Laodiceia? Vamos pontuar Laodiceia de modo histórico e de modo geográfico. Quem é Laodiceia? Laodiceia era uma cidade riquíssima. Laodiceia era uma cidade rodeada de pastos. Então ela não tinha problema com agricultura. Ela não tinha problema com pecuária. Era uma cidade que estava rodeada de uma economia muito ampla. Era uma cidade rica. E não só rica, mas atrativa no turismo, porque ela era exuberante. Era aquele destino turístico que todo mundo tem vontade de conhecer uma vez na vida. Está vivo, então eu preciso conhecer aquela região, porque é lindo, é encantador, é exuberante, arrebata os meus olhos, é o lugar que todo mundo vai, é o maior destino de todos no ponto turístico. Esta era Laodiceia. Laodiceia era um ponto de comércio têxtil. As melhores roupas da época do contexto bíblico e desse contexto do Apocalipse vinham de Laodiceia. Os melhores tecidos, as melhores roupas, as melhores cores. Se tinha um emblema no lado esquerdo da camisa de Laodiceia, sabia que aquela roupa era roupa de marca, sabia que aquela roupa era uma roupa cara, e sabia que você tinha condição para poder comprar aquela roupa. A igreja em Laodiceia estava num ponto estratégico geograficamente. Então Roma usava aquela igreja como polo financeiro
financeiro. Onde será o nosso cofre financeiro na Ásia? Roma levanta Laodiceia. Lá está concentrado o dinheiro de Roma. Por causa desse recurso, Laodiceia investe o dinheiro em medicina. Por isso que Jesus fala que recomenda pingar colírio nos olhos, pois a primeira civilização, a primeira cidade a estudar o globo ocular foi a cidade em Laodiceia. Laodiceia só tinha um único problema. O problema de Laodiceia era a água potável. A água que alimentava a região de Laodiceia vinha do norte da cidade. Essa água no norte da cidade que chegava em Laodiceia era de fontes termais, eram extremamente quentes, e quando chegava em Laodiceia, ela não chegava quente, ela chegava morna devido ao percurso. É aí então que Jesus, ele vai fazer um paralelo para repreender a igreja de Laodiceia, dizendo que essa igreja está morna, e como se Jesus dissesse assim: eu conheço vocês, eu sei quem vocês são. Eu tenho andado, visto a cidade de Laodiceia. Eu tenho andado, eu tenho visto a cidade de São Paulo. Eu tenho visto Lagoinha, São Miguel Paulista. Eu tenho andado inclusive com vocês. E eu sei que vocês não estão mais encantados com o meu Espírito. O meu Espírito Santo não é mais uma fonte de atração. O meu Espírito Santo não é mais um motivo para vocês me buscarem. Os dons do Espírito estão sendo deixados de lado. Vocês estão como as águas que chegam na sua região morno. Vocês não são mais quentes, não são mais fervorosos. Vocês também não são frios, declarado. Vocês estão na balança. Quando vocês fazem com muito custo alguma coisa dentro da comunidade cristã para a sociedade, vocês não fazem mais com amor, não fazem mais encharcado na verdade, preocupado com o outro. A salvação não mais te encantam. O que encanta vocês são as luzes. O que está encantando vocês são os shows. O que está encantando vocês são as palavras de porta aberta. O que está encantando vocês são as palavras de entrega de chave. O que está encantando vocês são poltronas almofadadas. O que está encantando vocês é um lugar luxuoso. É a fumaça que está sendo jogada no meio da comunidade. As luzes da cidade. O que está encantando vocês é a riqueza. O que está encantando vocês é a luxúria. O que está encantando vocês é a ganância. O meu espírito perdeu o lugar em vocês. Eu conheço vocês. E assim como vocês não estão conseguindo aderir, beber esta água morna, porque ela provoca náusea, ela provoca ânsia de vômito, e vocês estão quase colocando tudo para fora. Do mesmo jeito, eu não estou aguentando mais a hipocrisia de Laodiceia. Eu não estou aguentando mais a mornidão desta igreja. Eu estou quase vomitando vocês. É isso que Jesus está falando à igreja em Laodiceia. Então aqui eu paro e penso, quem é Laodiceia na atualidade? E o que vem na minha mente, falando num contexto de Brasil, e poderia ser um pouco mais amplo, falando num contexto do universo ocidental, nós que somos ocidentais. A igreja de Laodiceia é a igreja luxuosa, e eu quero deixar bem claro para você uma coisa, não que o luxo, um aparelho bom, uma igreja bem ornada seja um pecado em si, porque não é. E por favor não coloque palavras na minha boca que eu não estou falando. Mas quando eu falo que a igreja de Laodiceia é a igreja luxuosa, eu estou querendo dizer da motivação pela qual se vai na igreja. Por que é que você vai na Lagoinha, São Miguel Paulista? Ah, mano, porque lá é da hora. Lá tem um som da hora.
Lá tem uma fumaça que os caras soltam, mano. O cara que mexe na mesa de som lá, faz os negócios nas luzes, show. Vamos lá na minha igreja. Por que eu vou na sua igreja? Porque lá é da hora. Não se vai à igreja com o intuito de que esta pessoa encontre uma palavra de salvação e de confronto, de remissão e de arrependimento. Não é mais isso. Agora se vai para a igreja porque lá é da hora. E para você chegar até a igreja, então eu coloco os carros chamativos, eu coloco luzes chamativas, frases de efeito. E em vez de ser um pastor, eu me torno um coach em cima do púlpito. Eu não sou mais um pastor. Eu não prego mais o evangelho que traz o arrependimento. Agora eu coloco frases de efeito. Quem é Laodiceia na atualidade? Laodiceia na atualidade é a igreja rica. E repito, não que a prosperidade no ambiente de comunidade cristã seja um problema em si. O problema está quando essa riqueza ela é estocada. Pois a verdadeira riqueza, eu já disse aos irmãos em domingos passados, é aquela que é compartilhada. Pois aquilo que não é compartilhado não é riqueza, é pobreza. A pessoa pode ter, mas se não compartilha, se não abre a mão, se não é generoso, essa pessoa ela é pobre, cega, nu, como disse Jesus a Laodiceia. Então do que adianta ter um caixa abastado? Em Laodiceia, por exemplo, se precisasse comprar uma mesa que custasse 100 mil reais, para eles não era problema. Se precisasse fazer um projeto de ar-condicionado dentro da igreja por causa do verão que está chegando, eles não tinham problema com isso. Se os irmãos não repararam, tem 2 exemplos de insufilme ali na porta de vidro, e nós estamos vendo qual que é o custo-benefício para impedir um pouco a luz do sol no culto da manhã. E sabe quanto que ficou? O mais barato? Quase 5 mil reais só para colocar um insufilme aqui. Mas se fosse em Laodiceia, isso não seria um problema. Mas a riqueza é estocada, não é compartilhada. Existem igrejas próximos a Laodiceias, irmãos que estavam morrendo de fome, viviam na penúria, na pobreza extrema, abaixo da linha da pobreza, e o dinheiro estava estocado no cofre de Laodiceia. Acredito que isso não é muito diferente do que acontece hoje. Investe-se em cachês altos de pessoas famosas, e não que eu sou contra um salário, porque eu não sou contra um salário. Eu sou contra o abuso. E não se olha para o irmão que não tem o dinheiro para poder pagar uma conta de água, uma conta de luz. Não se consegue ver a carência do irmão que está sentado e que faz a roda funcionar naquela comunidade cristã. É sobre isso que Jesus está falando para essa igreja ocidental, para essa igreja rica, para essa Laodiceia. Quem é Laodiceia hoje? Laodiceia hoje é a igreja das roupas chiques. E repito, irmão, não que você ter uma roupa de marca seja um problema, por favor. Não coloque palavras nos meus lábios. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que em Laodiceia havia um Fashion Week gospel. É isso que tinha em Laodiceia. Então se vai para a igreja, para a comunidade cristã, para mostrar para o outro que eu também tenho e que eu também posso. Se vai para mostrar que eu também cheguei no topo. Se vai para mostrar a concorrência. Vamos ver aí quem é que tem a bolsa mais cara, o sapato mais caro, o perfume mais caro. É isto que virou Laodiceia. O que seria mornidão? A mornidão dentro da igreja é quando você conhece conhece Deus, o Deus da verdade, e você usa isto a teu bel favor para enriquecer a si, sem compartilhar. Por isso que Jesus ele vem e diz: vigiai e orai.
Porque quando falamos da luxúria e da prosperidade, elas sim encantam e elas sim nos assegura. Ela nos prende e podemos trocar o foco. Podemos tirar o foco de Deus e começar a seguir um caminho que não é o de Deus. Podemos colocar outra pessoa no trono de Deus, e o nome dessa pessoa que podemos colocar no trono de Deus se chama dinheiro. Esse é o risco de nós aderirmos o sistema de Laodiceia, essa riqueza, essa prosperidade, sem se preocupar com o próximo. Nas palavras de Jesus, nós aprendemos na parábola do semeador um pouco sobre o cristão em como ele pode se tornar morno. Em Mateus capítulo de número 13, verso de número 1 em diante, nós vamos ver que Jesus ele conta a parábola do bom semeador, e ele vai sair a semear, e a semente vai cair em diferentes tipos de terreno. E nós sabemos as traduções. O semeador é aquele que ministra, o semeador é aquele que prega a palavra. A semente é a palavra de Deus. O terreno são aqueles que ouvem a palavra. O terreno do meio do caminho são aquelas pessoas que fazem de Deus uma chacota, que transforma Deus em um mito, que transforma Deus em uma fábula, que não acreditam em Deus. E essas pessoas que não acreditam em Deus, que transformam Deus em uma fábula, em um mito, são pessoas que até têm, mas sente um vazio dentro de si. A vida fica insossa, porque o autor da vida não faz parte. Na verdade, ele não acredita na vida, e se não acredita na vida chamada Deus, então este que não acredita, segundo a Bíblia, já está morto, por isso sente um vazio na alma. Esse é o grupo de pessoas no meio do caminho. Existe o grupo de pessoas do terreno pedregoso, e esses são aqueles que recebem a palavra, até choram, até levantam a mão para se converter, até vem à frente arrependido. Esses são o terreno pedregoso, mas você pode perceber que não dura. A casca da semente é rompida, e ali a semente começa a germinar, crescer, só que não tem profundidade na raiz, não tem terra, só há pedra. Então a raiz não consegue tirar nutrientes do solo. Com isso a planta deixa de crescer, depois murcha e depois morre. O que são as pedras? São justamente o fardo das aflições, das angústias, do problema deste mundo, das perseguições, de racismo e tantas outras coisas. Aí essa pessoa não tem solidez, porque vive de emoção e morre. As pessoas do terreno espinhoso são aquelas que ouvem a palavra, mas o espinho é o encantamento deste mundo, vícios. É o encantamento deste mundo no sentido de prosperidade, de luxúria, de ganância, de ambição. E essa pessoa fica sufocada por isso, porque os olhos estão fitos nisso, só quer isso, e precisa conquistar como o outro, e ter como o outro, e ser como o outro, e isso vira uma concorrência, o alvo da vida, e se esquece de Deus que é o autor da vida, e por isso os espinhos começam então a se entronizar, inibindo a luz solar, o sol, o raio da justiça chamado Jesus, de penetrar na raiz e naquela planta, e aquela planta vai morrer. Então, como é que podemos nos tornar mornos quando não buscamos a intimidade com Deus? Por isso que Fyodor Dostoiévski, ele escreveu dizendo que cada ser humano carrega de si um vazio do tamanho de Deus. Dinheiro não vai preencher, bebida não vai preencher, vícios qualquer não irão preencher, sexo não irá preencher. Se o buraco é do tamanho de Deus, a única peça que encaixa e que te deixa pleno, salvo, reconfortante, é o próprio Deus. Não tem outro remédio, não tem outra solução. Então o que fazer, pastor?
Jesus nos recomenda no verso de número 18 de Apocalipse 3: aconselho-te que de mim compre ouros provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com um colírio para que vejas. Quando falamos de ouro e quando falamos aí do fogo, nós estamos dando uma alusão. Jesus está falando do Espírito Santo. Jesus está falando dos dons do Espírito Santo, pois quem batiza com o Espírito Santo com fogo é o próprio Cristo. Só que esse Espírito Santo batiza com fogo que são os dons. Como escreveu Paulo em 2 Coríntios 4:7, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. E em 1 Coríntios 12:4, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, qual é a verdadeira prosperidade? A intimidade com Deus, a comunhão com o Espírito Santo. Se nós tivermos a comunhão e a intimidade com Deus, tendo alguma coisa fará sentido. Se tivermos a intimidade com Deus, a comunhão com o Espírito Santo, não tendo alguma coisa, a nossa vida também fará sentido. E quando se fala de vestes, Paulo escreve em Efésios 6:11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Que Deus pingue colírio na igreja do Brasil. Que Deus pingue colírio em meus olhos, nos teus olhos, nos olhos da igreja brasileira, nos olhos da igreja ocidental. Que Deus nos converta dos nossos pecados. Que Deus nos livre de tirar Ele do trono e colocar outra pessoa no trono. Que Deus nos ajude a nos revestir do seu Espírito Santo para estarmos prontos para o que vai vir. Que Deus nos ajude a estarmos firmes em sua palavra, e íntimos com o teu Espírito, com o seu Espírito, para que possamos suportar os espinhos e as pedras da vida. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos buscar a verdadeira prosperidade, que é a intimidade com o nosso Deus. Que Deus os abençoe.